Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Você está no canal Reino em Pauta, na nossa série com o tema O Desfrute da Presença de Deus. Queridos, eu venho falando muito aqui nessa série acerca da presença de Deus e desfrutar a presença de Deus. Estamos aqui então cooperando com os irmãos acerca do caminho do desfrute, né? A mensagem 8, eu já vou falar um pouco sobre esse desfrute e vamos aí delineando. Mas dessa mensagem 7, o capítulo 2 de Êxodo fala de um plano glorioso de Deus que foi desenrolado aqui no capítulo 2. O capítulo 2 fala o seguinte: o nascimento de Moisés. Diz que um homem da tribo de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. E este casal, queridos, tiveram um filho. Esse filho foi colocado no rio Nilo, dentro daquela arca betumada, né, com o propósito de não perdê-lo, porque havia uma perseguição contra os meninos naquela época. E todos os meninos eram para as parteiras não deixar nascer e destruir. Mas Deus tem um plano, queridos, guarde o que eu vou te falar. A presença de Deus tem um plano. E o plano da presença de Deus está relacionado com a relação. Deus, ele quer se relacionar. Por isso, relacionamento faz parte do plano de Deus e a sua presença. Ou como Deus deseja se relacionar. Então, qual é o propósito de Deus no nascimento de Moisés? É realmente ensiná-lo à luz do Egito, dos ensinamentos egípcios, e depois de um tempo arrancar ele do Egito, colocar lá, amados irmãos, na missão de tirar o povo de Deus de lá, tirar os hebreus de lá e levar para uma terra, para um lugar diferenciado, um propósito de comunhão, de relacionamento. Agora veja o plano de Deus como é excelente. Deus traça o plano lá atrás. A Bíblia diz que ele traçou um plano comigo e com você antes da fundação do mundo. Isso é tremendo, né? E Moisés então está nesse plano de Deus, plano de resgate. O plano de Deus com Moisés era resgate. Do resgate viria o relacionamento. Deus queria se relacionar com o seu povo e o seu povo estava no Egito. Ali no Egito já há multidões do povo de Deus ali. Agora precisa ter alguém para resgatar. Moisés resgata o povo no tempo determinado e leva o povo no meio do deserto. E no deserto, Deus tem um propósito. E o propósito de Deus no deserto é relacionamento. É relacionar com o povo, é ter comunhão com o povo, é estar com o povo, é falar com o povo. Irmãos, é a comunhão plena de Deus com o povo. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, né? E agora, amados irmãos, eu quero levar a sua cabeça a pensar comigo lá no deserto, quando Moisés chega e conclui e tira o povo de lá, do Egito. E Moisés leva para o meio do deserto. E no meio do deserto, queridos, existe uma carência, né? E também ali, para receber, precisava ser totalmente dependente, porque o deserto é difícil de caminhar. Mas Deus, o próprio Deus que tirou o povo do Egito, ele disse para Moisés: eu estou com você. Você vai caminhar com o povo, com a minha presença. E Deus coloca ali a presença dele de dia e de noite. De dia tinha uma nuvem, amados irmãos, uma coluna de nuvem que protegia o pessoal do sol escaldante. À noite tinha uma coluna de fogo que dava calor a eles, porque o deserto na madrugada é muito frio. Além do calor, essa nuvem de fogo clareava o deserto porque não havia luz. Preste atenção à provisão de Deus no relacionamento. Preste atenção que o desejo de Deus é sempre o desfrute. Deus queria que o povo dele aprendesse a desfrutá-lo no deserto, sim ou não? Claro que sim. Então, quando a luta vem, o problema vem, a guerra vem, e nós começamos a passar um deserto na nossa vida, nós temos que entender que o plano de Deus nesse deserto é de afinar a sua relação conosco. Você consegue entender isso? Então, a luta não é para o teu mal, a luta é para o teu bem. A luta é para que afinemos o relacionamento com Deus e possamos ter, então, esse desfrute da presença de Deus. E muitas vezes, na bonança, a gente não consegue ter o desfrute. Mas no meio da luta, sim, porque no meio da luta nós vamos chorar, nós vamos clamar. Quem se lembra de um versículo que diz que na casa
a casa do luto, é melhor estar na casa do luto do que na casa de festa. Porque na casa do luto existe reflexão. Então, quando a luta vem, existe reflexão. E a reflexão que brota, quando a luta está grande, é onde eu estou, por que eu estou. Eu preciso de algo. Eu preciso ter comunhão mais fina, mais forte, mais afinada com o Senhor. Esse é o propósito de Deus, então, no deserto. Ele tira o povo através de Moisés e leva no meio do deserto. Agora, incrível, gente. Lá no meio do deserto, passou um tempo, Deus deu uma ordem para Moisés. Você precisa fazer para mim no deserto, aí, você precisa fazer um tabernáculo. E você precisa fazer, entre muitas coisas do tabernáculo, você precisa fazer uma arca, chamada Arca da Aliança, que era uma caixa pequena, mas tinha um grande significado. O significado da arca era a presença manifesta de Deus. Então, irmãos, na relação, na comunhão, no caminhar, Deus deseja que a sua presença seja manifesta. Como eu entendo presença manifesta? É aquela presença interior, é aquela presença que fala aqui dentro, é aquela presença que transforma o meu interior, é aquela presença de Deus que muda o meu ser. É a inclusão do reino. O reino é todo inclusivo. Aleluia. E esse é o desejo de Deus. Então, Moisés constrói a Arca da Aliança, aleluia, e então coloca ela ali no tabernáculo, no Santíssimo Lugar. Preste atenção que o tabernáculo descrito na Bíblia, ele tinha 3 lugares. Ele tinha o pátio, ele tinha o santo lugar, e ele tinha o Santíssimo Lugar. Exatamente essa configuração está dentro de nós. Nós temos no nosso interior o Espírito, apegado ao Espírito nós temos a alma e sequencialmente o corpo. Amados e queridos irmãos, o Espírito tem dentro dele a comunhão, é onde Deus habita. Lá no tabernáculo havia o Santíssimo Lugar, estava a Arca da Aliança, ali representava a comunhão com Deus, a presença de Deus. Antes um pouco tinha o Santo Lugar, era onde o sacerdote ficava. Ali tinha o candelabro, ali tinha a mesa da proposição, como eu já falei, e ali, amados irmãos, era um lugar que tinha também o altar de incenso, próximo do véu reposteiro, da entrada para o Santíssimo Lugar. E mais para trás tinha o pátio. O pátio representa exatamente, amados irmãos, o nosso corpo. A nossa alma, o santo lugar, o nosso espírito, o Santíssimo Lugar. Muito bem, então agora, o que Deus quer fazer comigo e com você? Se relacionar. Deus quer ministrar o nosso interior e tocar poderosamente a fim de que ele seja expresso pelo corpo. O corpo é a expressão de Deus, o nosso corpo. É por isso que Paulo diz em Efésios que a igreja é o corpo de Cristo. Quem é a igreja então? A igreja é a expressão viva de Deus. Preste atenção nisso, guarde isso no seu coração e continue nessa série, porque eu vou falar na mensagem 8 acerca do desfrute, o caminho do desfrute, como eu faço para desfrutar, o que eu tenho que fazer para desfrutar o Deus que eu creio. Tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento. Ministra o coração de cada irmão, de cada vida. Glorificado seja o teu nome, Senhor, por essa série. Eu quero que essa série faça diferença aqui no canal e as pessoas sejam abençoadas. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã.